Hum. Então, agora eu vou chegar onde eu queria. Então, o que que acontece? Essa semana eu estava assistindo um vídeo, estava vendo alguns vídeos de analistas, né, brasileiros, né, comentando essa situação que a gente está vivendo aqui no Brasil, totalmente louca, né, totalmente anormal, né? E um deles, muito astuto, né, eu achei ele muito astuto, muito perspicaz, né, falando, pessoal, mas existe uma elite mundial que controla as coisas, é uma mão por trás de tudo, não é? E tal, papapá, porque a gente vê que o modus operandi é mais ou menos o mesmo, a coisa está muito parecido o que a gente está vivendo, né? O que a gente está vivendo aqui no Brasil, com o que aconteceu nos Estados Unidos durante o governo Biden, o que tentaram fazer com o Trump, o Canadá, a virada globalista com esse Mark Carney, esse novo primeiro-ministro. Gente, é totalmente biônico, foi colocado lá numa eleição totalmente esquisita, tá? O cara que tem 3 nacionalidades, o cara foi presidente do Banco Central inglês, ele é o F, ele é do Fórum Econômico Mundial, ele é cheerleader do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab, ele é da turminha do Trudeau, ele é da turminha do Keir Starmer, esse primeiro-ministro da Inglaterra, do Macron também, que é outro débil mental aí, que segue essas diretrizes aí globalistas. E ele mostrou, pô, mas na Europa também, essa situação toda, vários países. Mas aí o pessoal fica falando, não, que de repente tem um grupo que tem a ver com extraterrestres e que não sei o quê. Eu achei muito engraçado isso, do jeito que ele desdenhava do fator extraterrestre. Por exatamente isso, gente. É exatamente isso. Isso é uma coisa que o nosso presidente Urandir nos fala há anos, anos e anos. Inclusive, foi uma surpresa para mim também, quando eu comecei a ouvir isso dele, quase 30 anos atrás, lá no começo, lá atrás. Porque eu também, como tive essa experiência com ufologia casuística, não é? Com Dona Irene Grank, não é? Com esse pessoal todo aí, pessoal da MUFON, da Bufora, várias organizações aí de pesquisa ufológica, na época lá com o Dona Irene Grank e tal. Eu não tinha essa visão também. E ele virou nosso presidente Urandir falando, gente, o sistema, o GO, eles não querem de jeito nenhum que a população se aproxime deste fenômeno extraterrestre. Porque ele é o grande elo perdido, não é? Para explicar inúmeras situações da nossa origem, de onde viemos, para onde vamos, quem somos realmente, né? Explica todas as incongruências aí, as loucuras desse mundo, né? De civilizações misteriosas que desapareceram, dessas construções megalíticas, um monte de situação. O grande elo perdido é o fator extraterrestre, é o componente extraterrestre, é a pecinha que falta para a gente poder entender tudo isso, não é? E também o que acontece? Acontece o seguinte, por isso que fomos, isso eu sei e me coloco junto, eu falo fomos no plural, junto com nosso presidente Urandir e outros mais, que estamos desde o começo e que atravessamos, não é, momentos de enorme combate, não é, de enorme de calúnias, de perseguições, difamações, principalmente vindas do ex-diretor, não é, editor da revista UFO, falecido Gevaer, que eu o conheci em 1982 na casa de Dona Irene Grank. Eu era um moleque e eu conheci ele lá, o Gevaer, que já era da revista UFO, do CPDV, o Centro de Pesquisa aí de Disco Voador, e vivia beijando a mão da Dona Irene lá no Rio de Janeiro. E eu conheci eles naquela época, não é? E desde que o Urandir começou a sua trajetória, não é? Praticamente mostrando as 49 raças, apresentando as 49 raças aí, essa realidade extradimensional para todo mundo, e ele caiu de pau em cima, de qualquer jeito, tentando nos silenciar,
E eu me coloco no meio porque eu estava junto e eu era difamado junto, né? Nas revistas, na revista UFO, na Ano Zero, inúmeras revistas aí, tocando o pau. Era a missão dele, ele não podia de jeito nenhum deixar as informações chegarem à população, não é? O que interessa para o sistema? Interessa para o sistema que a população pense que esses extraterrestres são malvados, estão aqui para fazer pesquisas com a gente, ou potencialmente estão querendo invadir e conquistar o nosso planeta, não é? É isso aí que eles falam. Esses pseudo-contatados aí, né, que a gente vê pelo mundo afora, e eu conheci vários deles na época com Dona Irene Granck, conheci vários, gente, do mundo inteiro, vários. E, estranhamente, todos eles corroborando, todos eles, vamos dizer, reforçando o modelo cosmológico da NASA, do sistema. Todos eles falando de sistema solar, todos eles falando de bases em Marte, de bases não sei aonde, corroborando, não é, a cosmologia da NASA oficial, as narrativas oficiais. Todos eles, gente, todos, tanto aqueles que se diziam abduzidos e não sei o quê, papapá, que, não é? Como também os que diziam que canalizavam ser de não sei aonde, ser de não sei das quantas, e só vinham falando lugares comuns. Não é? Não sei se usa em português essa palavra. Essa frase, lugar comum, coisa banal, não é? Nada de que, ai, mas como assim? Nada que fosse chocar o nosso entendimento de mundo, não é? De cosmologia, de espaço, sempre reforçando os paradigmas da NASA. Todos eles, hein? Todos eles. Tá? Inclusive descrevendo situações, não é? Eles são multidimensionais, é um multiverso, outras dimensões, nem entendendo direito o que isso significa, o que isso comporta, até para se ter uma interação, até para se ter um contato. Parece uma coisa meio banal, não é? Pois é complicado quando vamos dizer, quando a gente fala de contato com seres extradimensionais, não é dimensionais, seres que são de dimensões diferentes da nossa, não é? Cujo MDPL, magnetismo, densidade, pressão e luz, é diferente, são parâmetros diferentes do nosso aqui, onde você precisa ter uma alta atividade cerebral, onde você precisa ter a carga elétrica celular correndo, saltando forte também, o salto elétrico entre as células, indo bem rápido. Isso tem que ter músculo, tem que estar bem. Alta atividade cerebral, justamente para os seres chegarem num lugar comum para a gente ter essa conversação, essa interação física, verbal, cara a cara, como é o nosso modus operandi. Isso requer toda uma prática, um treinamento, tá? Que não é bem como esse pessoal descreve. Aí você vê, não vou nem citar nome aqui, mas vocês veem muitos deles, vamos meditar agora para atrair os irmãos da luz e não sei. Porra, tá caindo a frequência, tá baixando a vibração, a frequência vibratória. Porra, como assim? Você está fazendo o caminho oposto. Quem é que você vai contatar? Inclusive, nesses anos todos, não é? De convivência com os nossos parceiros, de treinamento com os nossos parceiros das 49 raças, né? De ensinamento do nosso presidente Jurandir, né? Muita coisa que a gente aprendeu, inclusive na prática, né? Conversando com vários seres que eu tive a oportunidade de conversar com vários, tá? Vários, de diferentes dimensões também, né? Para compreender o modus operandi. E aí você vê que realmente é uma fantasia o que esse pessoal está falando, né? E justamente o interessante é que eles estão lá reforçando os paradigmas do sistema, os paradigmas oficiais. Eles não estão ameaçando o sistema, né? Porque essas informações que eles trazem, essas canalizações, essa coisa toda, não ameaça nada. Meio que vem com uma historinha bonita, né? É diferente das informações que estamos recebendo. Justamente por isso, nosso presidente, na sua grande sabedoria, não é? Celebrou esse acordo onde todas as nossas
interações são físicas, verbais, cara a cara. Não tem vozinha na cabeça, não tem telepatia, não tem nada. Porque é muito fácil de enganar as pessoas. É muito fácil. Eu posso falar o que eu quiser. Ah, eu falo, ó, o Bilu falou aqui, ó, pá, ó, ele tá falando isso. Gente, isso é um caô do cacete. É muito fácil enganar a galera. Você fala o que você quiser. Como que você vai verificar? Como você vai ter a certeza? Já com o nosso, com a nossa, vamos dizer, com o nosso modus operandi, com as 49 raças, não é? Que é tudo físico, verbal, cara a cara, aí não tem como distorcer nada. Tá todo mundo ouvindo, muita gente gravando, muita gente filmando, e aí não tem como distorcer. Aí fica difícil distorcer. Né? Obviamente, acontece. Infelizmente, a gente tem muita informação distorcida, infelizmente. Mas aí é informação de terceira, quarta, quinta, sexta mão. Não é de primeira. De primeira, com os parceiros, são todas gravadas. Então não tem como distorcer. Né? Então isso é muito interessante, esse diferencial. E o controle que o falecido Gevaer tentava, né, de ter, principalmente no que tange o fluxo de informações. Inclusive, ele chegou no começo para o nosso presidente Urandir e falou, olha, eu te dou tanto, né, tentou subornar, eu te dou tanto, e eu estava presente, gente, ninguém me contou. Inclusive tem foto dele de canetinha laser lá na fazenda, tentando dizer que era canetinha laser, era um patético, o cara era ridículo. Né? E tentou meio que, de fato, como é que chama? Tentou subornar nosso presidente. Olha, eu te dou tanto, mas olha, as informações têm que passar pelo meu crivo. Ele queria isso, controle, aliás, era o papel dele. E vou mais além. É um papel, principalmente, que a MUFON faz. Quem não sabe, o pessoal da área, que não conhece ufologia, assim tal, MUFON é Mutual UFO Network. É uma organização americana que existe há vários anos, tá, entre aspas, respeitada pelo sistema, cheio dos PhDs e não sei o quê. Eles sempre floreiam para legitimar, não é, a instituição. E que se diz aí tal, que é a voz da ufologia, que não sei. Eles são todos arrogantes. Eles é que falam, se não tem o selo da MUFON, não é verdade, não sei o quê, eles são muito arrogantes. E eles estão lá para quê? Justamente para fazer isso aí, gente. Filtrar, segurar e censurar. Não deixar a informação chegar. Somente é que interessa ao sistema. Esse aqui é o negócio. Por isso que em 30 anos, inclusive é interessante isso, né? Nesses 30 anos, gente, o que acontece? Só crescermos e expandimos, né? E esse pessoal está meio que jogado por aí, não é?